Senhor, irmãos, sejam bem-vindos ao canal Recado de Deus. Hoje estarei falando sobre o 1 Samuel, capítulo 15, do 10 ao 15, que o título é Deus rejeita Saul como rei. Esse aqui vai ser uma palavra bem interessante que eu vou ler. Antes de eu começar a falar sobre o versículo em si, é que se inscrevam no canal. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Dá like lá, que isso vai me ajudar bastante. E compartilhem para todas as pessoas que querem da palavra de Deus. Compartilhem e deixem lá nos comentários o que vocês querem lá, ok? Então, sem perda de tempo, vamos começar aqui. Eu vou ler o capítulo 10 para vocês. Então veio a palavra de Deus a Samuel dizendo: Arrependo-me de haver oposto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumprir minhas palavras. Então Samuel se constituiu toda a noite e clamou ao Senhor. O versículo 12. E madrugou Samuel para encontrar-se com Saul pela manhã. E lhe disseram: Saul já chegou ao Carmelo, e eis que levantou para si um altar, voltando, passou a descer a Gilgal. O 13. Veio, pois, o Senhor a Saul. O Saul lhe disse: Bendito sejas tu do Senhor, cumpri a palavra do Senhor. Então disse Samuel: Que balido, pois, de ovelhas é este que chega aos meus ouvidos, e o meu mugido de vacas que ouço. E o 15. E disse Saul: De Amaleque as trouxeram, porque o povo poupou ao melhor das ovelhas e das vacas, para oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Eu vou ler o 16 aqui para dar uma ideia, para dar uma complementada. Então disse Samuel a Saul: Espera, e te declararei que o Senhor me disse esta noite. E ele lhe disse, o 17. E disse Samuel: Porventura, sendo tu pequenos aos teus olhos, mas não foste por cabeça das tribos de Israel? É o Senhor que te ungiu sobre Israel. Então, eu já li aqui. Bom, eu vou ler o que eu entendi aqui. Deus disse assim para Saul que ele arrependeu de ter escolhido ele como rei, pelo simples fato dele não estar obedecendo a palavra de Deus e não guardando os mandamentos dele dentro do seu coração. É o que eu entendi no versículo 10. Agora eu vou ler o 11 aqui. O 10 é só o que está dizendo, né? Mas o 11 eu já falei. Então eu vou falar o 12. Eles disse assim que levantou-se um altar para... Então ele levantou para si mesmo, né? Que está se achando que ele era Deus, né? E idolatria é uma coisa bem perigosa, que eu deixo ressaltado aqui para vocês, ok? E o 13 disse Aí disse Saul lhe disse: Bendito seja tu do Senhor, cumprirei a palavra do Senhor. Mas, como eu bem sei, Saul não era um rei e não queria saber nada da palavra de Deus. Ele era mais um hipócrita. Todos os humanos são hipócritas, né? Mas eu estou falando do Saul especificamente. Que ele rejeitou a palavra como aquela vez que Deus deu a palavra para a multidão e todos os rejeitaram, né? Então vou ler o 16 aqui. Então vou falar aqui. Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não fosse por cabeça das tribos de Israel? Ele está dizendo aqui, você está sendo pequeno aos olhos de Deus. E aos teus olhos. E não fosse por cabeça das tribos de Israel. E foi o Senhor que te ungiu, não foi o homem. Aqui, o próprio Deus falou que foi ele que ungiu ele, não foi o ser humano, né? É o que eu entendo. E vou ler o 17 para terminar aqui, né, meus irmãos? E disse Samuel:
Pera aí, eu vou ler o 18, só pra... Não, 18 não, deixa eu ver. Tá, vou ler o 23 aqui. Ele vai ser uma parte aqui, mas... Vai ser um complemento do que eu falei agora há pouco. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria e profriar, e como a iniquidade é idolatria. Portanto, tu rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejais reis. Bom, aqui é como eu falei, a rebelião dele para não obedecer a palavra de Deus é como feitiçaria e idolatria, isso é perigoso. E já que ele rejeitou a palavra de Deus, como eu acabei falando, Senhor o rejeitou como rei. Então eu vou ler o 24 aqui. Então disse Saul a Samuel: Pequei, portanto tenho transgredido a ordem do Senhor e as tuas palavras, porque temi ao povo e dei ouvidos à sua voz. O 25. Agora, pois, rogo-te, perdoa o meu pecado e volta comigo para que adore ao Senhor. Vou ler o 26. Porém, Samuel disse a Saul: Não voltarei contigo, portanto rejeitaste as palavras do Senhor, já te rejeitou o Senhor, para não sejas mais o rei. Tá, o 24 falou assim: o Saul pediu perdão ao Senhor e queria que ele voltasse ele para adorar, mas só que no 28 foi bem citado aqui, o 26 foi bem citado que ele não voltará, e o Senhor já tinha rejeitado no momento que ele rejeitou a palavra de Deus. Ou seja, quando ele rejeitou a palavra de Deus, Deus o rejeitou e não vai aceitar isso mais. E o 20... E no vídeo que eu tinha soltado sobre Davi foi ungido a rei, foi por este motivo então que o Senhor escolheu Davi como rei e rejeitou Saul. Bom, o que eu acho aqui é que Saul, se eu fosse Saul naquela época, eu teria escutado a palavra de Deus e ele não teria perdido seu posto de rei. Mas já que isso aconteceu, ele escolheu alguém que é segundo o coração de Deus. E então ele escolheu Davi e tinha rejeitado o Saul no momento que ele rejeitou a palavra de Deus. Então, eu vou dizer que ele foi um idiota, né? Por não ter escutado a palavra de Deus, mas foi tudo permissão de Deus. Então, essa foi a palavra de hoje, meus irmãos. Espero que tenham se alimentado dessa palavra. Até o próximo versículo e a paz esteja convosco.